mas você tem essa habilitação de professor também. E diferente de muitas pessoas, uma coisa que me chamou a atenção nas informações que você trouxe aqui na entrevista, diferente de muitas pessoas, alguns talentos ou vocações, eles tendem a ebulir um pouco mais lá na frente, 10, 12, 14 anos, você descobre para aquilo que você nasceu, né? A onda da sua prancha, como diz o Clóvis de Barros, né? Você foi muito precoce. Como que você diagnosticou tão rápido que era isso que você queria, tão novinha assim? Eu não sei, eu falava, eu não sei viver sem isso, eu preciso de... Eu tinha... Minha mãe falava, não, mas você vai crescer, você vai... Eles foram resistentes, meus pais no começo, eles foram bem resistentes. Mas chegou um momento que eu falei, eu não sei viver mais sem isso, porque assim, como eu não podia fazer teatro, não tinha na minha cidade, a gente não tinha um curso próximo, meus pais trabalhavam, não tinham como me levar para São Paulo para fazer. Eu ficava escrevendo peça, dirigindo peça, criando trabalhos dentro da escola, oportunidades que eu pudesse fazer uma peça teatral. Perfeito. E aí eu passei assim, da 5ª série até o 3º colégio, escrevendo, atuando, dirigindo, montando grupo, fazendo trilha sonora, tô pensando no macro de uma peça teatral sem nunca ter feito. Então foi uma coisa que nasceu mesmo comigo, essa vontade, mas a minha mãe sempre brincava com a gente de teatrinho quando eu era pequenininha, não sei se foi isso. Talvez seja um gatilho. Pode ter sido, mas desde criança eu sempre imitei as pessoas, tinha 2 anos, falavam, imita fulano, alguém em casa, quando ia embora eu fazia a cara da pessoa, eu sempre fui da mímese, né, sempre fui de imitar, e brincar, e muito piosa, como diria minha avó, assim, fazia muita brincadeira, o humor sempre esteve muito presente na minha vida, e desde pequena eu sempre fui miquenta, meu pai fala, você é muito miquenta, menina, para de bobeira, e eu não parei. Perfeito. Eu nunca parei de bobeira. Qual das peças de teatro que você fez que é um pouco redundante, é uma das perguntas mais difíceis de se fazer para um artista, seja ele de qual segmento seja, mas algumas perguntas a gente tende a repetir, porque cada artista ele é singular, ele tem a sua própria forma de ver e interpretar a vida, mas qual ou quais as peças que você fez ou quais os trabalhos que você fez que mais te marcaram? A peça Quando Você Chegar, eu fiz com a minha amiga Larissa Landim. Foi uma peça que eu fiz tudo também, mas profissionalmente. Eu já era formada, já tinha um tempo de estrada e eu fiz aquilo que eu acreditava muito, aquela história de 2 amigas. A gente passou por festivais, passou pelo Vig Espaço Cênico, que hoje em dia já não existe mais em São Paulo. Vou falar, né, que eu vim de Poá, São Paulo, eu sou de Poá, São Paulo, e a vida toda morei em São Paulo e por 20 e poucos anos eu trabalhei por lá. Perfeito. A Larissa foi uma amiga que eu encontrei no curso de teatro e que se tornou uma grande parceira de trabalho, assim, e é minha amiga, minha amigona, e para sempre será. Mas foi especial porque a gente construiu a peça juntas, nós escrevemos também, nós dirigimos, nós tínhamos a diretora, a Carol, depois num outro momento ela chegou e foi incrível a parceria também, a Carol Brito, e aí a gente produziu aquilo, contratou pessoas, foi uma experiência de produtora também, foi aí que eu comecei a entender que eu poderia começar a me produzir. Então, para mim, é um marco pela consciência de que eu posso criar os meus próprios projetos e posso atuar neles. E aí a última peça que eu fiz, que foi ano passado, do Mário Bortolotto, que eu fiz a Maria Paula, eu fiz esse filme em 2018 e foi muito especial, porque eu tinha vindo para o interior, ficado 1 ano, voltei para lá porque meu pai estava muito doentinho, assim, no finalzinho da vida dele, e aí ele veio a falecer em agosto e eu fui convidada logo depois pelo Mário para fazer essa peça. Para mim salvou em diferentes escalas a minha vida, assim. E foi a segunda vez que eu senti, sei lá, não, acho que inúmeras vezes eu senti que a arte me salvou, mas aquele foi um salvamento muito necessário, porque eu estava muito num buraco de tristeza, de luto, e trabalhando muito, sem tempo para respirar, eu estava num trabalho que me exigia bastante. E assim, às vezes eu acordava às 5 da manhã, dava sexta-feira, eu ia pra peça, saía de lá 11 e pouco da noite, mas saía cheia, preenchida e sabendo que aquele era o meu caminho, assim. Então, esses 2 momentos, essas 2 peças teatrais pra mim são marcos. Uma lá em 2013 e a outra recentemente em 2025. Você nunca teve dúvida de que você não nasceu pra ser atriz?
Não, nunca tive. Às vezes eu penso, acho que eu não sou, sabe que eu sou tão boa assim? Mas eu não tenho dúvida de que eu amo e sou apaixonada por isso. Às vezes eu penso, nossa, né? Todo mundo fala, mas você não fez novela, mas você... É que eu acho que eu sou uma grande vencedora, assim, eu tenho muito isso, graças a Deus, eu tenho um orgulho da minha trajetória porque foi tudo muito suado. Foi tudo conquistado assim com, sabe, com muita gana de, não de vencer, mas de fazer, de realizar. Esses processos me encantam muito. E eu acho que eu cheguei num lugar muito legal. E eu amo dar aula por isso, assim, porque eu me descobri como professora. E eu falei, gente, eu acho que eu tenho uma trajetória. Talvez não de um grande sucesso, de ser uma celebridade, mas uma trajetória consistente que eu galguei ao longo desses 20 e tantos anos. Então, eu sinto que era para ser. E quando eu vejo meus alunos se desenvolvendo e felizes com o que eles estão conquistando, com o que eles estão evoluindo dentro das técnicas, me dá uma realização muito grande. Então eu tenho certeza que posso ser professora, posso fazer publicidade, cinema, teatro, escrever um roteiro. Recentemente eu escrevi 2 longas-metragens e tá tudo certo. Eu sou feliz assim, envolvida nesse campo maravilhoso de uma semeadura muito certa, de uma colheita muito certa, de uma semeadura muito firme também, dentro das artes da cena. Quais são as principais ou a principal dificuldade de ser artista no Brasil, em especial no seu caso, dramaturgia? Bom, ser artista no Brasil é complicado porque a gente não tem um apoio no sentido de... A gente tem as áreas, diversos segmentos, hoje em dia a internet ganhou muito, né? A gente consegue chegar às pessoas através da internet, mas eu acho que falta um pouco de valorização. Não vou nem falar apoio, porque a gente tem editais, a gente tem leis, mas eu acho que valorização, assim, que começa do nosso próprio meio, das pessoas não irem assistir você no teatro. Você fala que não é só uma questão governamental, da própria sociedade. Eu acho que é uma questão que parte de dois... É uma mistura, é uma mescla, assim. E aí, se a gente, enquanto artista, não fizer um movimento de levar a arte para todo lugar, porque muita gente nunca nem foi ao teatro, se a gente não tem uma formação de público, como a gente quer que o nosso trabalho seja visto, sim, reconhecido, que o público chegue até a gente lote um teatro? É preciso formação de público e para isso eu acho que isso está muito atrelado à educação. Não só a arte, a cultura, é uma coisa junto, sabe? São práticas formativas que devem ser feitas nas escolas, em todas as escolas, para que os alunos possam ir ao teatro, porque o que me encantou foi uma peça do Aladim que eu fui ver aos 9 anos, que ele voava, e eu falei, que é isso? Eu quero fazer isso. Eu fiquei encantada com aquilo. Acho que a primeira vez que eu vi um teatro profissional foi essa peça do Aladim. Ou seja, não é exagero dizer que se você não tivesse ido nessa peça, talvez você seria uma pessoa completamente diferente. Com certeza, sim. Porque eu tinha no meu imaginário teatro, eu tinha no meu imaginário tudo que eu sonhava ali em construir, o faz de conta, mas quando eu vi aquilo concreto, era uma peça que levava escolas. Mas o Aladim voando assim, eu falei, que mágico, eu quero fazer isso. E quantas pessoas adultas, agora mesmo a gente apresentou a peça, teve a peça de formatura do Senac, dos alunos, foi incrível. Teve aluno que não tinha ido ainda ao teatro, teve pessoas que foram e não tinham ido ainda ao teatro, pessoas que estavam estudando teatro, mas ainda não tinham tido contato. E ficaram encantadas, e foram os 2 dias que teve a apresentação, eu tenho certeza que se tivesse um terceiro dia, iriam de novo, pela mágica que o teatro te envolve, assim. É um bichinho mesmo que te pica, como dizem. Sim. E aí eu acho que falta um pouco esse encantamento, essa experiência. A experiência, ela atravessa, ela te afeta e faz com que a gente se sensibilize. Eu acho que muitas pessoas, elas repudiam o teatro, o ator, porque nunca estiveram envolvidos numa experiência transcendental que o teatro pode proporcionar.